Livro O que é Leitura, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Autora Maria Helena Martins. Narração Victor Vaz de Campos. Ampliando a noção de leitura. Se o conceito de leitura está geralmente restrito à decifração da escrita, sua aprendizagem, no entanto, liga-se por tradição ao processo de formação global do indivíduo, à sua capacitação para o convívio e atuações social, política, econômica e cultural. Saber ler e escrever, já entre gregos e romanos, significava possuir as bases de uma educação adequada para a vida. Educação essa que visava não só o desenvolvimento das capacidades intelectuais e espirituais, como das aptidões físicas, possibilitando ao cidadão integrar-se efetivamente à sociedade. No caso, à classe dos senhores, dos homens livres. Assim, se saber ler textos escritos e escrever ainda hoje é algo a que não se tem acesso naturalmente, o analfabetismo persiste mesmo em países desenvolvidos, entre os antigos era privilégio de pouquíssimos. E o aprendizado se baseava em disciplina rígida, por meio de método analítico, caracterizado pelo progresso passo a passo. Primeiro, decorar o alfabeto. Depois, soletrar. Por fim, decodificar palavras isoladas, frases, até chegar a textos contínuos. O mesmo método sendo aplicado para a escrita. Apesar de séculos de civilização, as coisas hoje não são muito diferentes. Muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e mecânica, enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler se resume à decoreba de signos linguísticos. Por mais que se doure a pílula com métodos sofisticados e supostamente desalienantes. Prevalece a pedagogia do sacrifício, do aprender por aprender, sem se colocar o porquê, como e para quê, impossibilitando compreender verdadeiramente a função da leitura, o seu papel na vida do indivíduo e da sociedade. Também é sabido que nenhuma metodologia de alfabetização, avançada ou não, leva por si só à existência de leitores efetivos. Uma vez alfabetizada, a maioria das pessoas se limita à leitura com fins eminentemente pragmáticos, mesmo suspeitando que ler significa inteirar-se do mundo, sendo também uma forma de conquistar autonomia, se deixar de ler pelos olhos de outrem. Daí o hábito de ler livros, em especial ser mistificado. Considerarem-se os letrados os únicos capazes, sejam de criar e compreender a linguagem artística, seja de ditar leis, estabelecer normas e valores sociais e culturais. Isso, de fato, determina prerrogativas difíceis de se abrir mão, pois são diferenciadoras, indícios de que se pertence a uma elite. Cabendo a essa minoria o direito de dar sentido ao mundo, enquanto aos demais resta a submissão aos ditames dos que sabem das coisas. E quando o intelectual se debruça sobre o iletrado para auxiliar o aprender, inevitavelmente emerge o paternalismo. Porém, não ensina o pulo do gato, porque até aí seu altruísmo não chega. Além do mais, esse pulo, tudo indica, não se ensina mesmo. Pode-se, isto sim, limpar o terreno, ou, na hipótese maquiavélica, reforçar seus acidentes. De qualquer forma, prevalece a cultura do silêncio. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. E, ao denunciar isso, Paulo Freire chama a atenção dos verdadeiros humanistas
para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da concepção bancária. A educação é doação, favor, sob pena de se contradizerem em sua busca. Neste caso, predomina a visão de cultura do intelectual, ou da cultura que lhe pareça conveniente transmitir ao iletrado, desrespeitando-o frontal ou subrepticiamente. Nesta última hipótese, se insere uma das questões mais discutidas e controvertidas de nosso tempo: a cultura de massa, sua manipulação e consumo. Para abrir perspectivas que minimizem esses problemas, muitos educadores apregoam a necessidade da constituição do hábito de ler. A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo. Todavia, os próprios educadores constatam sua impotência diante do que denominam a crise da leitura. Mas que crise é essa? Para eles, em maioria, ela significa a ausência de leitura de texto escrito, principalmente livros, já que a leitura, num sentido abrangente, está mais ou menos fora de cogitação. Seria preciso, assim, investigar os inúmeros fatores determinantes dessa situação, entre os quais ressalta o de a leitura, como em regra a entendem, estar limitada à escola, com a utilização preponderante dos chamados livros didáticos. Como principalmente no contexto brasileiro, a escola é o lugar onde a maioria aprende a ler e a escrever, e muitos têm sua talvez única oportunidade de contatos com os livros. Estes passam a ser identificados com os livros didáticos. Esses textos condensados, supostamente digeríveis, dão a ilusão de tornar seus usuários aptos a conhecer, apreciar e até ensinar as mais diferentes disciplinas. Na verdade, resultam em manuais da ignorância, mas inibem do que estimulam o gosto de ler. Elaborados de modo a transmitir uma visão de mundo conservadora, repressiva, tais livros estão repletos de falsas verdades, a serviço de ideologias autoritárias, mesmo quando mascarados por recursos formais ou temáticos atuais, e não conservadores. Subjaz a intenção de manipular a leitura, a ponto de seus organizadores deturparem os textos transcritos num franco desrespeito aos autores e leitores, sob o pretexto de resguardar princípios ditos inabaláveis, mas que a realidade revela inconsistentes. A justificativa maior dos organizadores dos livros didáticos, entretanto, se reveste de espírito científico, a necessidade de viabilizar o desenvolvimento de capacidades específicas de simplificar assuntos demasiado complexos. Quanto aos educadores, muitos consideram tais livros um mal necessário, diante de evidentes problemas de caráter econômico, deficiência na formação de professores, na própria estrutura do ensino brasileiro. E, enquanto a educação formal vai por água abaixo, a máfia do livro didático, como a caracteriza Osman Lins, prospera francamente. Resultado da política educacional e sistema socioeconômico, no mínimo desastrosos. Encobre-se, desse modo, o receio de um diálogo espontâneo e crítico entre o professor e o aluno, e de ambos com seu material de trabalho, bloqueando oportunidades raras de realizarem-se leituras efetivas consequentes, de se desenvolverem verdadeiros leitores. Há, portanto, um equívoco de base quando educadores falam em crise de leitura.
algo desfocado em relação à nossa realidade. O Brasil, em termos de publicações, distribuição e venda de material impresso, principalmente livros, deixa muito a desejar. Quanto a bibliotecas, nem se fala, mas a oferta vem aumentando, inclusive a preços acessíveis a camadas mais amplas da população. O volume de exemplares vendidos em edições populares cresce, revelando que, mesmo em termos de leituras de livro, a crise não se dá tanto devido à falta do que ler, aos preços altos, à pouca qualidade do material, ou mesmo pela inexistência de leitores. A questão é mais ampla e complexa. Vem da precariedade das condições socioeconômicas e se espraia na ineficiência da instituição escolar, determinando e limitando opções. Sem dúvida, a concepção que liga o hábito de leitura apenas aos livros deve muito à influência persistente no nosso sistema educacional, de uma forma eminentemente livresca e defasada em relação à realidade, ainda fomentada pela escolástica cristã que orientou os jesuítas, os primeiros educadores no Brasil. Ademais, deve muito à ideologia burguesa, que busca na elitização da cultura meios de perpetuar seu domínio social, político e econômico. O que é considerado matéria de leitura na escola está longe de propiciar aprendizado tão vivo e duradouro, seja de que espécie for, como o desencadeado pelo cotidiano familiar, pelos colegas e amigos, pelas diversões e atribuições diárias, pelas publicações de caráter popular, pelos diversos meios de comunicação de massa, enfim, pelo contexto geral em que os leitores se inserem. Contexto esse permanentemente aberto a inúmeras leituras. Não é de admirar, pois, a preferência pela leitura de coisas bem diferentes daquelas impostas na sala de aula, sem a cobrança inevitável, em geral, por meio de execráveis fichas de leitura. Desconsiderando essa realidade, a escola corre o risco de estar preparando crianças e jovens, mesmo privilegiados por conseguirem chegar e permanecer lá, que vão envelhecer sem crescer, caso contarem só com ela. E, obviamente, esse processo ocorre tanto com indivíduos quanto com instituições. Em outras palavras, o tiro pode sair pela culatra. Além do mais, seria contrassenso insistir na importância do hábito de ler, restringindo-o aos livros, ou, quando muito, a textos escritos em geral. Isso implica alijar da experiência de leitura os milhões de analfabetos espalhados pelo país ou os iletrados que não costumam ter na escrita sua referência cotidiana. Sobretudo, quando se sabe, ou se deveria saber, que para modificar esse quadro são necessárias reformulações expressivas no sistema político-econômico e sociocultural, de modo a permitirem melhoria efetiva de condições de vida da imensa maioria desfavorecida. Soluções simplificadoras ou demagógicas para questões tão complexas resultam inoperantes. Fundamental é que, conhecendo os limites de sua ação, os educadores repensem sua prática profissional e passem a agir objetiva e coerentemente em face dos desequilíbrios e desafios que a realidade apresenta. Temos então mais um motivo para ampliar a noção de leitura. Vista num sentido amplo, independente do contexto escolar e, para além do texto escrito, permite compreender e valorizar melhor cada passo do aprendizado das coisas, cada experiência. Incorpora-se, assim,
ao cotidiano de muitos, o que geralmente fica limitado a uma parcela mínima da sociedade. Ao âmbito dos gabinetes ou salas de aula e bibliotecas, há momentos de lazer ou de busca de informação especializada. Enfim, essa perspectiva para o ato de ler permite a descoberta de características comuns e diferenças entre os indivíduos, grupos sociais, as várias culturas, incentiva tanto a fantasia como a consciência da realidade objetiva, proporcionando elementos para uma postura crítica, apontando alternativas. Mas ampliar a noção de leitura pressupõe transformações na visão de mundo, em geral, e na cultura em particular. Isso porque estamos presos a um conceito de cultura muito ligado à produção escrita, geralmente provinda do trabalho de letrados. A realidade, entretanto, nos apresenta inúmeras manifestações culturais originárias das camadas mais ignorantes do povo, e cuja força significativa as tem feito perdurar por séculos. Daí a necessidade de se compreender tanto a questão da leitura quanto a da cultura, para além dos limites que as instituições impuseram. Seria preciso, então, considerar a leitura como um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. Assim, o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, caracterizando-se também como acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido. Sugerindo uma visão mais ampla da noção de leitura, abro questões cujas respostas não tenho, nem pretendo encontrar aqui. Elas são colocadas antes como um desafio, porque estamos inapelavelmente condicionados à perspectiva da cultura letrada, a relação leitura-escrita. Mas essa delimitação do ato de ler impede de se englobar no processo uma série de aspectos que a leitura evidencia, assim como elitiza a leitura e a escrita, reforçando-se enquanto privilégio e a conquista desse privilégio com sua subsequente democratização e negação enquanto privilégio. É uma necessidade imperiosa para as classes subalternas, como se observou Flávio Aguiar. Ele, como certamente muitos outros, simpatiza com minha proposta, embora fique pouco à vontade em seu contraforte de letrado. Daí ser preciso não só revelar a insatisfação quanto aos limites de noções estratificadas pelos séculos, como também ousar questioná-las, aventando alternativas. As inúmeras concepções vigentes de leitura, grosso modo, podem ser sintetizadas em duas caracterizações. Primeira, como uma decodificação mecânica de signos linguísticos por meio do aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta, perspectiva behaviorista skinneriana. Segunda, como um processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como culturais, econômicos e políticos, perspectiva cognitivo-sociológica. Conforme as investigações interdisciplinares vêm apontando, essa última concepção dá condições de uma abordagem mais ampla e mesmo mais aprofundada do assunto. Por certo, dada a área do conhecimento, enfatiza um aspecto mais, não se propondo delimitações estanques. Está aberta ao intercâmbio de informações e experiência. Além disso, o debate decodificação versus compreensão parece estar se esvaziando.
Ambas são necessárias à leitura. Decodificar sem compreender é inútil. Compreender sem decodificar, impossível. Há que se pensar a questão dialeticamente. A despeito de todas as tentativas de uma visão sistemática e metódica, se nos perguntarmos o que significa leitura para nós mesmos, certamente cada um chegará a uma resposta diferenciada. Isso porque se trata, antes de mais nada, de uma experiência individual cujos limites não estão demarcados pelo tempo em que nos detemos, nos sinais ou pelo espaço ocupado por eles. Acentue-se que, por sinais, entende-se aqui qualquer tipo de expressão formal ou simbólica configurada pelas mais diversas linguagens. Frank Smith, psicolinguista norte-americano, estudando a leitura, mostra que, gradativamente, os pesquisadores da linguagem passam a considerá-la como um processo, na qual o leitor participa com aptidão que não depende basicamente de sua capacidade de decifrar sinais, mas sim de sua capacidade de dar sentido a eles, compreendê-los. Mesmo se tratando da escrita, o procedimento está mais ligado à experiência pessoal, à vivência de cada um, do que ao conhecimento sistemático da língua. A leitura vai, portanto, além do texto, seja ele qual for, e começa antes do contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo, e o contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive passam a ter influência apreciável em seu desempenho na leitura. Isso porque o dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação desse texto e de seu leitor. E a noção de texto aqui também é ampliada. Não mais fica restrita ao que está escrito, mas abre-se para englobar diferentes linguagens. Considerando as colocações acima, a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma linguagem, um acontecimento. Esse diálogo é referenciado por um tempo e um espaço, uma situação desenvolvida de acordo com os desafios e as respostas que o objeto apresenta, em função de expectativas e necessidades, do prazer das descobertas e do reconhecimento de vivências do leitor. Também os sustenta a intermediação de outros leitores. Aliás, o papel do educador na intermediação do objeto lido com o leitor é cada vez mais repensado. Se da postura professoral, lendo para e ou pelo educando, ele passar a ler com, certamente, ocorrerá o intercâmbio das leituras, favorecendo a ambos, trazendo novos elementos para um e para outro. A dinâmica do processo é, pois, de tal ordem que considerar a leitura apenas como resultado da interação texto-leitor seria reduzi-la consideravelmente a ponto de se arriscar equívoco como pensar que um mesmo leitor, lendo um mesmo texto, não importa quantas vezes, sempre realizaria uma mesma leitura. Não precisa ser especialista no assunto para saber o quanto as circunstâncias pessoais ou não, uma dor de cabeça, uma recomendação acatada ou imposição, um conflito social podem influir na nossa leitura. Em face disso, aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós mesmos, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. A função do educador não seria precisamente o de ensinar a ler, mas a de criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim, criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar
acesso aos livros. Trata-se antes de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto é, sobre o sentido que ele dá, repito, a algo escrito, um quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, ideias, situações reais ou imaginárias. Enquanto permanecermos isolados na cultura letrada, não poderemos encarar a leitura senão como um instrumento de poder, dominação dos que sabem ler e escrever sobre os analfabetos ou iletrados. Essa realidade precisa ser alterada. Não que se proponha o menosprezo pela escrita. Isso seria tolice. Ela, em última instância, nos oportuniza condições de maior abstração, de reflexão. Importa antes começarmos a ver a leitura como instrumento liberador e possível de ser usufruído por todos, não apenas pelos letrados. Se o papel do educador apareceu aqui em evidência, ele foi traduzido à baila para ser colocado em seu devido lugar e compreendido não necessariamente como do especialista em educação ou do professor, mas como o de um indivíduo letrado que sabe algo e se propõe a ensiná-lo a alguém. Importa muito se ter bem presente a ideia de que isso de ler e ler bem depende muito de nós mesmos, das nossas condições reais de existência, mais do que podem ou querem, nos fazem crer os sabedores das coisas. Aliás, essas condições vão inclusive orientar preferências e privilegiar um determinado nível de leitura, como se verá a seguir. O ato de ler e os sentidos, as emoções e a razão. Como afirmei de início, estou apenas pensando e sugerindo reflexões acerca da questão da leitura. Não pretendo chegar a definições, a conceituações definitivas, tampouco apresentar regras ou receitas. O propósito é compreender a leitura, tentando desmistificá-la por meio de uma abordagem despretensiosa, mas que permita avaliar aspectos básicos do processo, dando margem a se conhecer mais o próprio ato de ler. Esses aspectos se relacionam à própria existência do homem, incitando a fantasia, o conhecimento, a reflexão acerca da realidade. O leitor, entretanto, pouco se detém no funcionamento do ato de ler, na intrincada trama de inter-relações que estabelecem. Todavia, propondo-se a pensá-lo, perceberá a configuração de 3 níveis básicos de leitura, os quais são possíveis de visualizar como níveis sensorial, emocional e racional. Cada um desses 3 níveis corresponde a um modo de aproximação ao objeto lido. Como a leitura é dinâmica e circunstanciada, esses 3 níveis são interrelacionados, senão simultâneos, mesmo sendo um ou outro privilegiado. Segundo a experiência, expectativas, necessidades e interesses do leitor e das condições do contexto geral em que se insere. Percorrendo uma feira, um bric-a-brac, um museu ou um antiquário, certamente assalta-nos as mais variadas sensações, emoções e pensamentos. Talvez pelo insólito do conjunto de objetos observados, do lugar em que se encontram, nos detenhamos mais a olhá-los. Cada indivíduo reagirá a eles de um modo, irá lê-los a seu modo. Eu, por exemplo, às vezes não resisto à tentação de tocá-los, cheirá-los, fazê-los funcionar. Em certas ocasiões me deprimem, como num mercado de quinquilharias ou num brick, onde cada coisa tem sua história particular e acabou na vala comum, nas mãos de quem possivelmente ignora por completo sua trajetória.
Noutros casos, assumo uma postura de reverência e encantamento diante de um objeto consagrado, um manuscrito de autor notável, uma cadeira que pertenceu a alguém famoso, um original de quadro há muito admirado apenas através de reproduções. Ocorre também os momentos em que me descubro pensando o porquê da existência de tais objetos, quais as intenções de sua criação, sua finalidade, o que de fato significarão para seus criadores e possuidores, como se relacionam com o momento histórico social e o lugar em que foram criados, qual o seu sentido para mim e para o mundo em que vivo. Em cada um desses casos, como em muitíssimos outros, estou realizando leituras, dando sentido às coisas, às pessoas ligadas a elas, ao tempo e o espaço que ocuparam e ocupam a minha relação com isso tudo. Estou lendo com meus sentidos, com minhas emoções, meu intelecto. Se recorro aqui a um exemplo tão pessoal, é para não generalizar equivocadamente quanto às preferências. De qualquer modo, tem-se aí uma ideia inicial dos níveis de leituras. Além disso, fica evidenciado algo ao meu ver fundamental. Se a leitura tem mais mistérios e sutilezas do que a mera decodificação de palavras escritas, tem também um lado de simplicidade, que os letrados não se preocupam muito em revelar. A intenção aqui é de uma aproximação por esse ângulo, dos níveis básicos do processo. Há inúmeras maneiras de caracterizá-los e estudá-los. Optei pelos aspectos que me parecem mais evidentes, longe de querer esgotar as possibilidades de abordagem do tema. Pelo contrário, trata-se de uma iniciação a ele. Aliás, cabe observar, partindo desta para outras reflexões, encontrar-se-ão várias concepções a respeito de níveis de leitura. Praticamente, cada estudioso tem uma visão diferenciada. Talvez por ser questão cada vez mais repensada e acrescida de novas perspectivas, o que sempre aumenta as possibilidades de compreendê-la. Leitura sensorial. A visão, o tato, a audição, o olfato e o gosto podem ser apontados como os referenciais mais elementares do ato de ler. O exemplo, visto anteriormente, dos momentos iniciais da relação da criança com o mundo, ilustra a leitura sensorial. De certa forma, caracteriza a descoberta do universo adulto, no qual todos nós precisamos aprender a viver para sobreviver. Não se trata de uma leitura elaborada, é antes uma resposta imediata às exigências e ofertas que esse mundo apresenta. Relaciona-se com as primeiras escolhas e motiva as primeiras revelações. Talvez, por isso mesmo, marcantes. Essa leitura sensorial começa, pois, muito cedo e nos acompanha por toda a vida. Não importa se mais ou menos minuciosa e simultânea a leitura emocional e racional. Embora a aparente gratuidade de seu aspecto lúdico, o jogo com e das imagens e cores, dos materiais, dos sons, dos cheiros e dos gostos incita o prazer, a busca do que agrada e a descoberta e rejeição do desagradável aos sentidos. E através dessa leitura, vamos nos revelando também para nós mesmos. Em suas memórias, Érico Veríssimo dá mais vida e significação a essas coisas de que estamos falando. Estou convencido de que meu primeiro contato com a música, o canto, o conto e a mitologia se processou através da primeira cantiga de acalanto que me entrou pelos ouvidos, sem fazer sentido em meu cérebro. É óbvio, pois, a princípio, aquele conjunto ritmado de sons não passava de um narcótico
para me induzir ao sono. Essa canção de ninar falava do bicho tutu, que estava no telhado e que desceria para pegar o menino se esse ainda não estivesse dormindo. Mas se ele já estivesse piscando, com a areia do sono nos olhos, a letra da cantilena era diferente. Uma advertência ao bicho tutu para não ousasse descer do telhado, pois nesse caso o pai do menino mandaria matá-lo. E aí temos sem dúvida uma efabulação ou história, uma melodia e um elemento mitológico. Amas e criadas encarregaram-se de enriquecer a galeria mitológica da criança, contando-lhes histórias fantásticas, de caráter francamente sadomasoquista, como aquela da madrasta que mandou enterrar vivas as 3 enteadas. Ouço uma voz remota exclamar: "Xô, xô, passarinho!" Dessa história das meninas enterradas, capineiro de meu pai, não me cortes os cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Guardo mais o terror que ela me inspirou do que o seu enredo. Por essa época, a criança já caminhava e a fita magnética de sua memória estava ainda praticamente virgem, pronta para registrar as impressões do mundo com suas pessoas, animais, coisas e mistérios. A leitura sensorial vai, portanto, dando a conhecer ao leitor o que ele gosta ou não, mesmo inconscientemente, sem a necessidade de racionalizações justificativas, apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar. Por certo, alguns estarão a pensar que ler sensorialmente uma história contada, um quadro, uma canção, até uma comida é fácil. Mas como ler assim um livro, por exemplo? Antes de ser um texto escrito, um livro é um objeto. Tem forma, cor, textura, volume, cheiro. Pode-se até ouvi-lo se folhearmos suas páginas. Para muitos adultos, e especialmente crianças não alfabetizadas, essa é a leitura que conta. Quem já teve oportunidade de vivenciá-la e de observar a sua realização, sabe o quanto ela pode render. Na criança, essa leitura através dos sentidos revela um prazer singular, relacionado com a sua disponibilidade, maior que a do adulto, e curiosidade, mais espontaneamente expressa. O livro, esse objeto inerte, contendo estranhos sinais, quem sabe imagens coloridas, atrai pelo formato e pela facilidade de manuseio, pela possibilidade de abri-lo, decifrar seu mistério e ele revelar, através da combinação rítmica, sonora e visual dos sinais, uma história de encantamento, de imprevistos, de alegrias e apreensões. E esse jogo com o universo escondido num livro vai estimulando na criança a descoberta e aprimoramento da linguagem, desenvolvendo sua capacidade de comunicação com o mundo. Surgem as primeiras escolhas. O livro com ilustrações coloridas agrada mais. Se não contém imagens atrai menos. E só o fato de folheá-lo, abrindo-o e fechando-o, provoca uma sensação de possibilidades de o conhecê-lo, seja para dominá-lo, rasgando-o num gesto onipotente, seja para admirá-lo, conservando-o, a fim de voltar repetidamente a ele. Esses primeiros contatos propiciam à criança a descoberta do livro como um objeto especial, diferente dos outros brinquedos, mas também fonte de prazer. Motivam-na para a concretização maior do ato de ler o texto escrito, a partir do processo de alfabetização, gerando a promessa de autonomia
para saciar a curiosidade pelo desconhecido e para renovar emoções vividas. Melhor do que qualquer tentativa de explicar isso é buscar novamente o relato de Sartre. Eu não sabia ainda ler, mas já era bastante esnobe para exigir os meus livros. Peguei os 2 volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na página certa, fazendo-os estalar. Debalde, eu não tinha a sensação de possuí-los. Tentei, sem maior êxito, tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, sussurrá-los. Quase em lágrimas, acabei por depô-los sobre os joelhos de minha mãe. Ela levantou os olhos de seu trabalho. O que queres que eu te leia, querido? As fadas? Perguntei incrédulo. As fadas estão aí dentro? Já os adultos tendem a uma postura mais inibida diante de um objeto livro. Isso porque há, sem dúvida, uma tradição de culto a ele, mesmo quando não tinha a forma pelo qual hoje os conhecemos. Os livros eram vistos como escritura sagrada, portanto, da verdade, enigmática ou perigosa. E é inegável a seriedade que uma biblioteca sugere. A casa onde se encontra uma estante com livros, por si só, já conota certo refinamento de espírito, inteligência, cultura de seus moradores. Quanto mais livros, melhor. Não é à toa que se compra, às vezes por metro, belos exemplares encadernados e se os põe bem à mostra, alardeando aos visitantes o status letrado. Mesmo que esses livros jamais sejam manuseados, sua simples presença física basta para indiciar sabedoria. Os fetichistas compram-nos indiscriminadamente, mas em função de seu aspecto do que pela sua representatividade, devido ao seu valor intrínseco por seu conteúdo ou autor. Há ainda um tipo de fetichista mais sutil, o bibliófilo, colecionador de raridades, as quais muitas vezes sequer tem condições de avaliar, mas exibe-as com tal orgulho, como se mera posse dos exemplares já lhe facultasse o reconhecimento efetivo da importância cultural e social, quando não há exclusividade de manuseio, deixando aos demais leitores apenas a possibilidade de ler mediados por uma vitrina. Diante de tal poder, a simples posse do objeto livro pode significar erudição. Sua leitura levar à salvação dos incrédulos, como quando repositório das palavras de Cristo nos evangelhos. Ou construir a loucura, como a do cavaleiro andante Quixote. A atitude do homem comum é historicamente de respeito. Mesmo o advento da era eletrônica, com rádio e televisão, antes de arrefecer o culto aos meios impressos e especialmente ao livro, acabou enfatizando sua importância. A suspeita ameaçadora para uns letrados e alentadora para outros iletrados de que a escrita não seria mais indispensável para saber das coisas não se concretizou. Pelo contraste entre o facilitário da comunicação eletrônica ou da comunicação oral e a complexidade da escrita, acabam ainda sendo mais valorizados os textos impressos, os livros em particular e seus leitores. Estes optam pelo mais difícil e por ser a escrita mais difícil de entender. Seria possivelmente mais importante que os outros meios. Esse tipo de raciocínio, comum entre a população iletrada e, sem dúvida, estimulado pelos intelectuais,
resulta ser um dos fatores maiores de sustentação do culto da letra e dos livros. Os possuidores do poder da palavra escrita se encarregam de sublinhar e alargar a aura mistificadora que a envolve, certos de estarem eles também sob a proteção dos deuses, enquanto ao leitor em geral cabe a submissão, o que está escrito, impresso e principalmente publicado em forma de livro é inquestionável. Significa sabedoria, ciência, arte, a que o comum dos mortais só atinge como receptor passivo. Não era de graça que Catulo da Paixão cearense, quando mostrava a alguém seus manuscritos, advertia para o fato de que, depois de impressos, ficariam melhores, e ao saírem em livro, estariam excelentes. Corolário desse poder é a ameaça que os textos escritos podem inspirar. Daí as queimas e destruições, as proibições daqueles considerados perigosos pelos seus concorrentes na força de persuasão e opressores do pensamento e expressões livres. O exemplo mais acabado encontramos no Index Librorum Prohibitorum, Índice dos Livros Proibidos, uma lista de títulos elaborados pela Igreja Católica Romana para impedir a contaminação da fé ou a corrupção moral. De meados do século XVI até 1966, quando foi suspenso, inúmeras edições do Index foram publicadas e, consequentemente, milhares de punições executadas, em função da desobediência às proibições. Há quem tenha rezado muitas ave-marias de penitência por ter lido algum dos livros malditos, quando não apenas por possuí-los ou manuseá-los. E há quem literalmente perdeu a cabeça por tê-los escrito. Mas não são apenas religiosos ou os pretextos de proibição. Os governos autoritários têm sido os maiores censores, e disso nós sabemos muito bem. Mesmo cercado de tal fama, o objeto livro nem sempre convence por si só. Sua aparência também impressiona, bem ou mal. Quem de nós não rechaçou um deles por ser impresso em tipos muito miúdos, por ser muito grosso, ou devido à mancha gráfica compactamente distribuída na página, ao papel áspero e a brochura ou encadernação não se acomodarem às nossas mãos? Os racionalistas dirão, mas o importante é o que está escrito. Não se trata de racionalizar. A questão aqui envolve os sentidos. Do contrário, como explicar o prazer que pode despertar aos olhos e ao tato um belo exemplar, um papel sedoso, com ilustrações coloridas e planejamento gráfico, cuidadoso, mesmo o texto escrito sendo piegas, cheio de falsas verdades ou ainda absolutamente indecifrável? E a revista inescrutável, envolta por um plástico, deixando à mostra apenas a capa atraente e estimulante? No primeiro momento, o que conta é a nossa resposta física ao que nos cerca, a impressão em nossos sentidos. Estes, entretanto, estando ligados às emoções e à razão, às vezes pregam peças, surpreendendo, perturbando, mudando o percurso da nossa leitura. Quantos já se dirigiram a alguém efusivamente, descobrindo logo tratar-se de pessoa desconhecida? E aquela almofada macia e quentinha que virou num gato, nos arranhando? Há também o caso do filme em branco e preto, em cópia velha, que resulta inesperadamente bom. Uma revista visualmente agradável que, de repente, deixa de ter qualquer interesse para nós. Ou um livreco de sebo, meio rasgado e sujo, com péssimo planejamento gráfico, que acaba nos agarrando. Assim,
quando uma leitura, seja do que for, nos faz ficar alegres ou deprimidos, desperta a curiosidade, estimula a fantasia, provoca descobertas, lembranças. Aí, então, deixamos de ler apenas com os sentidos, para entrar em outro nível de leitura, o emocional. Leitura emocional. Sob o ponto de vista da cultura letrada, se a leitura sensorial parece menor, superficial pela sua própria natureza, a leitura emocional também tem seu teor de inferioridade. Ela lida com os sentimentos, o que necessariamente implicaria falta de objetividade, subjetivismo. No terreno das emoções, as coisas ficam ininteligíveis, escapam ao controle do leitor, que se vê envolvido por verdadeiras armadilhas trançadas no seu inconsciente. Não obstante, essa a leitura mais comum de quem diz gostar de ler, talvez a que dê maior prazer. E, mais uma contradição, é pouco revelada e muito menos valorizada. Certas pessoas, situações, ambientes, coisas, bem como conversas casuais, relatos, imagens, temas, cenas, caracteres ficcionais ou não têm o poder de incitar, como num toque mágico, nossa fantasia, libertar emoções. Vêm ao encontro de desejos, amenizam ou ressaltam frustrações diante da realidade. Levam-nos a outros tempos e lugares, imaginários ou não, mas que naquelas circunstâncias respondem a uma necessidade, provocam intensa satisfação ou, ao contrário, desencadeiam angústia, levando à depressão. Tudo se passa num processo de identificação. Não temos controle racional sobre isso, pelo menos naquele momento. E quando nos percebemos dominados pelos sentimentos, nossa reação tende a ser a de refreá-los ou negá-los, por respeito humano, conforme os católicos, ou como explica Freud, por um mecanismo de defesa, pois a expressão livre das emoções nos torna demasiado vulneráveis. Esses os motivos pelos quais procuramos escamotear ou justificar uma leitura emocional, uma vez passado seu impacto. Chegamos mesmo a ridicularizá-la, tempos depois, menosprezando nossa capacidade como leitor, na ocasião. Tolice. A leitura foi tão ou mais correta, se existe uma leitura assim, que é feita com o passar do tempo ou de cabeça fria. Naquele momento, contaram apenas as emoções. Por que negar o fato de nos emocionarmos ao assistir a uma cena amorosa real, ou na telenovela, ou ouvir uma canção romântica, ou em face de uma contrariedade doméstica, de uma injustiça social inexorável? Não são essas situações e reações comuns à maioria dos homens? Acontece que, por um lado, a gente não quer parecer comum. Cada um de nós deseja marcar-se como personalidade, não só para os outros, como para si próprio, mesmo que por meio do estereótipo inculcados, de uma conduta pré-fabricada e supostamente desalienante, racional. Por outro, somos intolerantes diante de manifestações estranhas, ao que se convencionou chamar de expressão equilibrada, consciente. Tudo isso acaba, não raro, mediocrizando e complicando ainda mais nossas vidas. Se não mascarássemos as nossas leituras e a sua memória, talvez elas nos revelassem muito mais do que nós mesmos, das nossas condições de vida então. E do confronto de leituras certamente sairíamos fortalecidos. Muitas vezes descobrimos, gravadas em nossa memória, cenas e situações encontradas durante a leitura de um romance, de um filme, de uma canção. E sentimos que elas, com o passar do tempo, se tornaram referências de um período especial de nossas vidas, cheios de sonhos e aspirações. Ocorrem também lembranças mais prosaicas,
e desagradáveis. Imaginem um texto lido às pressas para realizar uma prova. Tudo nele aborrece ou preocupa por ter-se que dar conta de seu conteúdo, provavelmente devendo-se ainda encontrar-lhe qualidades. Na verdade, pouco ou nada é elaborado. A leitura pode até se tornar insuportável, um verdadeiro exercício de angústia. Esse texto, mesmo se passando muito tempo sem vê-lo ou sem referências a seu respeito, está marcado. Dificilmente voltamos a ele de espírito aberto, sem preconceito. E, caso o consigamos, talvez até tenhamos uma surpresa agradável, porque se mostre atraente, enquanto também reaviva um pouco da nossa história quando da primeira leitura, ou porque definitivamente tem confirmado a sua insignificância para nós, o que não deixa de ser revelador. Não sentimos algo semelhante com relação a alguém ou a alguma coisa que, em princípio, nos agrada ou desagrada? Um certo ator, um parente, um vizinho, um objeto, um acontecimento? Essa uma das razões para considerar-se a primeira leitura definitiva. Como vimos, talvez não seja, mas sem dúvida é marcante. Porque assim mesmo receamos revelá-la? Na leitura emocional emerge a empatia, tendência de sentir o que se sentiria caso estivéssemos na situação e circunstâncias experimentadas por outro, isto é, na pele de outra pessoa, ou mesmo de um animal, de um objeto, de um personagem de ficção. Caracteriza-se, pois, um processo de participação afetiva numa realidade alheia, fora de nós. Implica necessariamente disponibilidade, ou seja, predisposição para aceitar o que vem do mundo exterior, mesmo se depois venhamos a rechaçá-lo. A criança tende a ter maior disponibilidade que o adulto pelo simples fato de, em princípio, tudo lhe ser novo e desconhecido, e ela precisa conhecer o mais possível a fim de aprender a conviver com esse mundo. Assim sendo, não só é mais receptiva, como mais espontânea quanto a manifestar emoções. Acaba então revelando a empatia de modo mais até exacerbado. Daí sermos condescendentes, não levarmos muito a sério suas manifestações, consideradas infantis, isto é, não condicionadas pelas normas de conduta adulta. Haverá aí uma ponta de inveja nossa por aquela espontaneidade perdida? Será por isso que fica mais difícil expressar certos sentimentos nossos em relação a determinadas leituras? Talvez conviesse nesse momento pensarmos o texto menos como um objeto, como foi evidenciado na leitura sensorial, e mais como um acontecimento, algo que acontece ao leitor. Principalmente porque na leitura emocional não importa perguntarmos sobre o seu aspecto, sobre o que um certo texto trata, em que ele consiste, mas sim o que ele faz, o que provoca em nós. Às vezes, temos uma semiconsciência de estarmos lendo algo medíocre, sem originalidade, mistificador da realidade, ou sem representatividade estética, social, política, científica. Trate-se de um romance, um filme, um relato histórico, uma reportagem, um manual de comportamento sexual. Mas essa dúvida aparece parcialmente e remotamente. Define nossa ligação com o texto, algo mais forte e inexplicável, irracional. Por isso, nos sentimos inseguros, quase incapacitados de explicar por que nos pretendemos a leitura. E ocorre, por certo, a situação inversa. Apesar do reconhecimento geral do valor de um texto, nossa resposta a ele é de total desagrado, o que também nos causa constrangimentos. Podem-se encontrar as determinantes dessas preferências e rejeições, aparentemente descabidas, tanto no universo social como no individual. No primeiro caso,
a fonte primária está na nossa relação com os modelos de comportamento, com os mitos transmitidos a nós por uma ordem social, cultural, política. Para examinar a questão sob esse ponto de vista, digamos, exterior, precisamos verificar em que medida e por que nos deixamos dominar ou influenciar por sistemas de ideias que mascaram a realidade. Há aí todo um processo de formação e condicionamento ideológico que nos plasmou como membros de uma determinada classe social, de uma religião, de um partido político, de uma profissão. Todavia, não basta compreendermos isto. No segundo caso, é preciso saber como esses fatores externos se relacionam com o nosso inconsciente, com o nosso universo interior. Afinal, onde se forma e se desenvolve a nossa emocionalidade. Para conhecê-lo, torna-se necessário analisar nossas fantasias, nossos sonhos em vigília ou durante o sono. Ambas as tarefas requerem um grau considerável de conhecimento, de reflexão, de interpretação da nossa história social e pessoal. E isso só conseguimos realizar no decorrer de toda uma trajetória de vida. Há, porém, um recurso mais imediato e viável para começar a investigação, o das rememorações da infância e da adolescência, das lembranças de leituras realizadas e das predileções e aversões atuais. Se, por exemplo, quando criança ou adolescente, a preferência foi ficção de aventuras, tipo Tarzan, Zorro, ou mais recentemente, Batman, Super-Homem, a fixação afetiva possivelmente se deu com relação às personagens título. Apesar de as narrativas serem basicamente calcadas nas sequências de acontecimento, o tempo e o espaço em que desenrolam contam menos que a identificação do leitor com o herói. Atrai mais a sua personalidade e o seu modo de agir, seja por se assemelharem à imagem que o leitor faz de si ou pelo paradoxo, isto é, por revelar a imagem idealizada às avessas, caracterizando-se a atração pelos opostos. Com o correr do tempo, outras preferências de leitura surgem, mas permanece a ligação inicial a ponto de a mera visão de um filme ou exemplar dessas aventuras desencadear um processo nostálgico, não raro levando à retomada dos textos. Talvez então ocorra um distanciamento, porém é mais comum nos deixarmos envolver com a mesma disponibilidade da infância ou adolescência, principalmente se não há testemunhas dessa recaída. E a releitura se desenvolve entre uma semiconsciência de que talvez o texto não valha nada, bem como a imersão na magia que ele permanece oferecendo. E a criança que ainda somos emergindo no adulto, possibilitando também conhecermos-nos mais. E quanto às fotonovelas, às telenovelas ou aos programas de rádio e TV tipo Mundo Cão, agora voltando com força total e plena aceitação, sua característica comum, diz-se, é o gosto popular. Para Lígia Chiappini, há todo um processo de identificação do público. Essas classes sociais para as quais são dirigidos vivem muito mais os problemas da violência. Não apenas a violência criminal, mas tudo aquilo que sofrem no seu cotidiano. A fome, a doença, o trabalho árduo, toda a sorte de dificuldades. De fato, uma leitura mesmo superficial revela muitos quadros intimamente ligados às frustrações e angústias de cada leitor, vindo também ao encontro de suas fantasias mais comuns. Assim, diante das desgraças presenciadas através do vídeo, ouvidas pelo rádio ou lidas nos jornais e revistas, tende a desenvolver-se no leitor um processo catártico. Se as suas agruras são tantas, há piores. Por outro lado, há sempre algo que alimenta a ilusão de se conseguir, como na novela, tirar o pé do barro, num golpe de sorte, um amor rico, uma herança
uma alma generosa. Investigando as leituras de operárias numa fábrica de São Paulo, Ecleia Bose constata a preferência por revistas sentimentais, sendo as narrativas típicas as fotonovelas, histórias em quadrinhos infantis, reportagens sobre a vida de artistas, realização do sonho de uma criança doente, crônica de milagre, carta ao consultório sentimental, fundamentando-se em Freud e Gramsci, observa não ser a busca de uma compensação qualquer que move e comove a leitura de fotonovela, mas de um correlato imaginário de sua posição específica no sistema social. Situação em que se interpenetram carências econômicas básicas, graves limitações de cultura e, via de regra, a impossibilidade de transcender pelos próprios esforços o horizonte que sua classe e seu status circunscrevem. Vê nesses exemplos a importância da leitura emocional, não só no âmbito individual, mas no das relações sociais, evidenciando-se a necessidade de se dar a ela mais atenção. O inconsciente individual e o universo social orientam seus passos. Não obstante, geralmente é considerada de menor significação pelos estudiosos, enquanto para muitos leitores adquire validade principalmente em momentos de lazer, descomprometimento. Isso se deve muito ao fato de ser vista como leitura de passatempo, seja qual for o grau de instrução, cultura e status social do leitor. Roland Barthes, ensaísta e estudioso da literatura e outras formas de expressão, declara que para ler, senão voluptuosamente, pelo menos gulosamente, é preciso ler fora de toda responsabilidade crítica. O leitor, então, consome o texto sem se perguntar como ele foi feito. Enquanto passatempo, essa leitura revela a predisposição do leitor de entregar-se ao universo apresentado no texto, desligando-se das circunstâncias concretas e imediatas. Daí, ser também encarada como leitura de evasão, o que conota certo menosprezo por ela, quando na realidade deveria levar a uma reflexão aprofundada. Na aparente gratuidade da leitura de uma novela de TV, uma revista de modas, uma fotonovela, uma comédia cinematográfica, um romance policial ou pornográfico, está implícito o modo que encontramos para extravasar emoções, satisfazer curiosidades e alimentar nossas fantasias. Sentimentos estes que, no nosso cotidiano, não podemos ou não queremos expressar. A leitura transforma-se então numa espécie de válvula de escape. Mas não apenas isso, direta ou indiretamente, ajuda a elaborar, através do relaxamento de nossas tensões, sentimentos difíceis de compreender e conviver. Assim sendo, o conceito de escapismo aplicado ao modo de ler torna-se ambíguo, como observa Robert Scarpitt. Embora possua uma carga pejorativa, o termo evasão pode significar fuga para a liberdade e, consequentemente, uma abertura intencional de novos horizontes. Essa é a razão pela qual não se pode simplesmente imputar à leitura emocional a característica de alienante. Por certo, se me torno dependente dela e a uso sistematicamente como refúgio para afastar-me de uma realidade insuportável, meu comportamento deixa de ser o de quem busca momentos de lazer e distensão ou distração para ser o de alguém que se nega a viver seus próprios problemas e, em consequência, não luta para solucioná-los. Ao preferir o desligamento de si e a imersão do universo do que é lido, deixam-se de estabelecer as relações necessárias para possibilitar a diferenciação e compreensão tanto do contexto pessoal e social quanto do ficcional ou mistificador da realidade. Caracteriza-se, então, a total submissão do leitor, tornando-se ele vulnerável e suscetível à manipulação, e os estragos causados são consideráveis.
Tudo o que lemos, à exceção da natureza, isso se não considerarmos a interferência do homem nela, é fruto de uma visão de mundo, de um sistema de ideias e técnicas de produção, caracterizando um comprometimento do autor com o que produz e, por certo, com seus possíveis leitores. Há, portanto, relação entre texto e ideologias, pois estas são inerentes à intenção, consciente ou inconsciente, do autor a seu modo de ver o mundo, tornando-se também elementos de ligação entre ele e os leitores de seu texto. Este não nos interessa aqui pelo seu valor intrínseco, se artístico ou não, discutível ou elogiável, bem ou mal realizado. Importa antes como algo sujeito a leituras. Mas se há uma intencionalidade na criação, ela, sabidamente, nem sempre corresponde ao modo como a leitura se relaciona. A resposta do leitor depende de inúmeros fatores presentes no ato de ler. Estamos predispostos a entregar-se passivamente ao texto. Tende a se deixar envolver pela ideologia ou ideologias nele expressas, explícitas ou não. Daí a sua vulnerabilidade. Sempre haverá, entretanto, momentos de distanciamento, quanto mais não seja causados por fatores externos à leitura. A interrupção do ato de ler, por exemplo. E nessas ocasiões, vindo à tona, emergindo do universo lido, o leitor pode estabelecer relações entre seu mundo e do texto. Há então oportunidade para elaborar as emoções desencadeadas pela leitura. Às vezes, a retomada do texto significa também uma nova postura diante dele. Outras, o fato de termos interrompido a leitura não nos impede de mergulharmos novamente nela, como se narcotizados, mesmo havendo então emoções diferenciadas. Assim, além da história pessoal do leitor e do seu contexto, fica de novo sublinhado o quanto os fatores circunstanciais da leitura influem no tipo de resposta dada ao texto. Um dramalhão, uma notícia de jornal ou um incidente cotidiano podem suscitar lágrimas ou gargalhadas. Um clássico do teatro, da literatura ou do cinema talvez provoquem bocejos ou emoções as mais profundas e duradouras. Depende muito do referencial da leitura, da situação em que nos encontramos, das intenções com que nos aproximamos dela, do que ela desperta de lembranças, desejos, alegrias, tristezas. Importa, por fim, frisar o quanto em geral reprimimos e desconsideramos a leitura emocional, muito em função de uma pretensa atitude intelectual. Todavia, se interrogadas sobre os motivos que as levam a ler livros, revistas, ir ao cinema, assistir televisão ou mesmo ouvir fofocas, muitas pessoas revelam ser para se distrair. Isso não significa serem leitores desatentos ou incapazes de pensar um texto. Apesar sua tendência mais comum e deixarem-se envolver emocionalmente pelo que leem. Ocorre, entretanto, e cada vez com mais frequência, as pessoas sentirem necessidade de justificar suas preferências de leitura, racionalizar seus gostos. A convivência, senão a convivência social, cultural e política, principalmente nos centros urbanos, vai nos transformando em joguetes de nossas racionalizações, levando-nos a expressar emoções dissimuladas, quando não contrárias ao que realmente sentimos. Então um filme, uma reportagem, um livro, uma canção, uma escultura, uma pessoa que nos desgostam ou agradam profundamente são lidos de um jeito e a leitura revelada de modo distorcido. E agimos assim porque temos motivos intelectuais para isso. Estamos, nesse caso, penetrando ainda que pela porta dos fundos em um outro nível de leitura, o racional. Leitura racional. Para muitos, só agora estaríamos no âmbito do status letrado, próprio da verdadeira capacidade de produzir e apreciar a linguagem, em especial a artística. Enfim, a leitura
é coisa séria, dizem os intelectuais. Relacioná-la em nossas experiências sensoriais e emocionais diminui sua significação, revela ignorância. Imagine-se o absurdo de ir ao teatro e divertir-se com Otelo ou Ricardo III. Ou pior ainda, representar Shakespeare em tom popularesco, uma afronta ao bardo inglês e à cultura. Como admitir também que um filme de Ingmar Bergman possa aborrecer? Como admitir também que um filme de Ingmar Bergman possa aborrecer? Que a música erudita contemporânea pareça apenas barulho aos nossos ouvidos? Que Ulisses de Joyce se revele um tijolaço sem sentido para nós? Essa a postura intelectualizada e dominante. Não pode ser da maioria dos leitores. Não por ser da maioria dos leitores. Pelo contrário, foi concebida e é mantida por uma elite, a dos intelectuais, pensadores, estetas, críticos e mesmo artistas, que reservam a si o direito de ditar normas à nossa leitura, bem como guardam para si o privilégio da criação e fruição das artes, das ideias, das coisas boas da vida. Antes de prosseguir, convém esclarecer. Há uma série de características diferenciadoras entre as diversas categorias de intelectuais. Horácio Gonçalves estuda-as em outro livro dessa coleção. Aqui generalizo e simplifico o sentido de intelectual, levando-o, inclusive, à radicalização pejorativa, pois evidencia o elitismo, o intelectualismo. O objetivo disso está em querer sublinhar o que há de negativo na postura comumente entendida como intelectual. A leitura a esse nível intelectual enfatiza, pois, o intelectualismo, doutrina que afirma a preeminência e anterioridade dos fenômenos intelectuais sobre os sentimentos e a vontade. Tende a ser unívoca. O leitor se debruça sobre o texto, pretende vê-lo isolado do contexto e sem envolvimento pessoal, orientando-se por certas normas pré-estabelecidas. Isto é, ele endossa um modo de ler pré-existente, condicionado por uma ideologia. Tal postura dirige a leitura de modo a se perceber no objeto lido apenas o que interessa ao sistema de ideias ao qual o leitor se liga. Muitas vezes se usa, então, o texto como pretexto para avaliar e até provar asserções alheias a ele, frustrando o conhecimento daquilo que o individualiza. Ao se aplicar um esquema de leitura ao texto, adotando um comportamento estereotipado em relação a ele, põe-se também de lado uma maneira de ler, de dar sentido, nossa, autêntica em função de uma leitura supostamente correta, porque sob o beneplácito de intelectuais. Assim, se estes autorizam a reverência, o riso, o entusiasmo ou o menosprezo em face de um texto, revogam-se as disposições em contrário. Outro aspecto muito difundido dessa concepção intelectual liga-se ao fato de, em princípio, limitar a noção de leitura ao texto escrito, pressupondo educação formal e certo grau de cultura ou mesmo erudição do leitor. Como se viu de início, discuto aqui a visão da leitura confinada à escrita e ao texto literário ou a manifestações artísticas em geral, propondo vê-la como um processo de compreensão abrangente, no qual o leitor participa com todas as suas capacidades a fim de apreender as mais diversas formas de expressão humana e da natureza. Assim, na perspectiva proposta aqui, a competência para criar ou ler se concretiza tanto por meio de textos escritos, de caráter ficcional ou não, quanto de expressão oral, música, artes plásticas, artes dramáticas
ou de situações da realidade objetiva cotidiana, trabalho, lazer, relações afetivas, sociais. Seja o leitor inculto ou erudito, seja qual for a origem do objeto de leitura, tem ele caráter utilitário, científico, artístico, configure-se como produto de cultura folclórica, popular, de massa ou das elites. Reforça-se, então, o que já foi dito. A construção da capacidade de produzir e compreender as mais diversas linguagens está diretamente ligada a condições propícias para ler, para dar sentido a expressões formais e simbólicas, representacionais ou não, que sejam configuradas pela palavra, quer pelo gesto, pelo som, pela imagem. E essa capacidade relaciona-se, em princípio, com a aptidão para ler a própria realidade individual e social. Essas considerações são básicas para se perceber a diferença entre leitura a nível intelectual, a nível racional, como as coloco aqui. A leitura racional é certamente intelectual, enquanto elaborada por nosso intelecto, mas, se a enuncio assim, é para tornar mais evidentes os aspectos positivos contra os negativos, do que em regra se considera leitura intelectual. Importa, pois, na leitura racional, salientar seu caráter eminentemente reflexivo e dinâmico, ao mesmo tempo que o leitor sai de si em busca da realidade do texto lido. Sua percepção implica uma volta à sua experiência pessoal e uma visão da própria história do texto, estabelecendo-se então um diálogo entre este e o leitor, com o contexto no qual a leitura se realiza. Isso significa que o processo de leitura racional é permanentemente atualizado e referenciado. Em síntese, a leitura racional acrescenta à sensorial e à emocional o fato de estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexão e a reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe, no ato de ler, dar sentido ao texto e questionar tanto a própria individualidade como o universo das relações sociais. E ela não é importante por ser racional, mas por aquilo que o seu processo permite, alargando os horizontes de expectativa do leitor e ampliando as possibilidades de leitura do texto e da própria realidade social. É extremamente elucidativo um episódio relatado por Marilena Chauí, em trabalho no qual examina a relação entre a obra e o destinatário num papel de considerações acerca de conceitos de história e obra. Esse relato fica ainda mais esclarecedor para nós, se pensarmos os termos ver e visão, usados pela autora, como ler e leitura, respectivamente. Eu tenho uma estatueta de barro nordestina representando uma fábrica de farinha de mandioca. Uma faxineira minha, nordestina, um dia limpando a estatueta me contou que havia trabalhado numa fábrica daquelas. Não só descreveu cada uma das etapas do trabalho, a função de cada instrumento, mas também o próprio ato de trabalhar, quais os movimentos a fazer em cada etapa, a duração de cada um deles, o cansaço, o calor, a necessidade de mudar de posição, etc. A estatueta era para ela reprodução de algo concreto em memória. Ela contemplava a estatueta, mas sua contemplação e a minha nada tinha em comum. Eu sabia que era uma cena de trabalho, mas não sabia o que era esse trabalho. As posições das figuras e dos objetos eram aleatórias para mim e necessárias para a faxineira. Meu primeiro impulso foi pensar: nunca tinha visto essa estatueta. Isto é, ver a estatueta para vê-la com os olhos da faxineira, fabricante de farinha. A consequência foi distinguir uma visão verdadeira e outra falsa, autêntica e inautêntica, profunda e superficial. Levou um certo tempo para que eu percebesse o objetivismo
das minhas reações. Eu estava supondo que existia uma estatueta que era a escultura posta diante de dois pares de olhos diferentes. Havia uma obra e dois destinatários, um dos quais via a obra e outro nada via. Estava pressuposta a unidade, identidade da obra através da junção entre a estatueta e o olhar da faxineira, pondo fora do campo de obra o meu próprio olhar. Foi só quando me dei conta do desejo da unidade e identidade que depositei na estatueta, que percebi o que é destruir o trabalho da obra, isto é, uma experiência diferente no campo de experiência de duas pessoas diferentes. A obra é a estatueta, o trabalho do escultor, o olhar da faxineira, o meu e quantos outros que diante dela a incorporarem como experiência visual ou de memória. A partir do instante que fica depositada a verdade em uma das visões e a falsidade na outra, você tem duas atitudes possíveis diante de uma obra. Ou você quer se tornar o portador, o porta-voz da verdade que foi expressada, ou você se considera incapaz de ver o que um outro privilegiado está vendo. Esse maniqueísmo é perigoso, sobretudo em que se tratando de cultura popular. Perdendo a obra como trabalho, podemos perder o fato de que a estatueta produz essas duas visões, que essas duas visões só sejam possíveis a partir dessa estatueta. O que a faz ser uma obra é o fato de que ela seja memória para uma pessoa e representação de uma forma de trabalho ignorada para outra. É isso que ela é, e ela não é mais verdadeira ou menos verdadeira num caso ou no outro. Ela é duas coisas, e essas duas visões estão incorporadas, agora, na estatueta, fazem parte da história da estatueta. Embora a autora esteja refletindo acerca de obra e de como é discutível a questão de ser autêntica ou inautêntica, de haver uma leitura correta e outra errada, para nós aqui, o episódio relatado e sua reflexão tornam-se ainda mais expressivos por exemplificarem o quanto significam para a leitura a história, a memória do leitor e as circunstâncias do ato de ler. Por um lado, o relato deita por terra a ilusão de só os intelectuais terem condições de assimilar certas formas de expressão, especialmente a estética. Não se pode ignorar que a conotação mais persistente da palavra intelectual confere àquele que designa uma certa aura intocável, inquestionável. Isso faz com que ainda muitos sejam vistos e se vejam como escolhidos, cujos sentidos e emoções são educados pela postura objetiva crítica. Mas o que pretendem ser objetividade e se revela como objetivismo para Marilena Chauí, em vez de levá-los à apreciação e compreensão abrangente do mundo, não raro desloca-os para a guarita de um saber abstrato. Por outro lado, com esse relato, fica também questionada a ilusão populista, de que só o povo teria o poder da verdade, cabendo a ele fazer a leitura correta. Tratando da leitura do texto escrito, Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, assinala a ética supersticiosa do leitor, que pretende uma postura intelectual, mas realiza uma leitura de atenções parciais. Nela, não importam a eficácia ou eficiência de uma página, porém, as habilidades aparentes de escritor. Recursos de linguagem, sonoridade, sintaxe, pontuação, enfim, tecniquices, segundo Borges, que obscurecem as emoções e convicções do leitor, em funções de um suposto modo correto ou adequado de escrever e ler um romance ou poema. Na verdade, frequentemente confunde-se a leitura racional com a investigação pura e simples,
do arcabouço formal de um texto, com o exame de uma estrutura interna enquanto sistema de relações entre as partes que o compõem, sem efetivamente estudá-lo como um todo, como expressão de uma visão de mundo. Realiza-se assim o que o estruturalismo ortodoxo apregoou e ainda proclama: o estudo do texto em si. Esse tipo de leitura elimina a dinâmica da relação leitor-texto-contexto, limitando consideravelmente uma compreensão maior do objeto lido. O chamado distanciamento crítico, característico da leitura de nível racional, sem dúvida induz a disposição sensorial e envolvimento emocional a cederem espaço à prontidão para o questionamento. No entanto, estudando a relação do leitor com o texto, se observa a tendência de acentuar o que é verificável ocasionalmente nesse texto, a partir do vivido no decorrer da leitura sensorial e ou emocional. Estas percebem-no como objeto, acontecimento, emoção, enquanto a leitura racional permite conhecê-lo familiarmente, sem apenas senti-lo. Pode-se, então, estabelecer uma visão mais objetiva do processo de elaboração de materiais, formas, linguagem, temática, simbologia. Na leitura emocional, o leitor se deixa envolver pelos sentimentos que o texto lhe desperta. Sua atitude é opiniativa, tende ao irracional. Contam aí os critérios do gosto. Gosta ou não do que lê, por motivos muito pessoais ou por características textuais que nem sempre consegue definir. Muito menos se coloca a questão de como o objeto lido se constrói. Já na leitura racional, o leitor visa mais o texto. Tem em mira a indagação, quer mais compreendê-lo, dialogar com ele. Isso nos leva a considerar a leitura racional como sendo especialmente exigente, pois a disponibilidade emocional, o processo de identificação, agora se transformam em desprendimento do leitor, em vontade de aprender, um processo de criação. Como diz Barthes, advém da necessidade de colocar-se dentro da produção, não dentro do produto. E, nesse sentido, Barthes vê a leitura como a parente pobre da criação. E, nesse sentido, Barthes vê a leitura como a parente pobre da criação, sendo seu objetivo o de reencontrar como algo foi criado. Mas de que modo se realiza essa leitura? Parece inegável ela supor um esforço especial. Não podemos simplesmente nos apropriar do texto ou aceitá-lo passivamente. Temos, então, que conquistá-lo, conhecendo e respeitando suas características próprias. Isso implica cercá-lo de uma atenção tal que nos leve a perceber peculiaridades, aquilo que o diferencia dos demais, torna-o algo único. Não importa se apresente maior ou menor grau de qualidade. Aliás, quando se fala em qualidade, em critérios de valor, estamos necessariamente diante do confronto entre um e outros textos, entre leituras. Cotejando-os, evidencia-se aquilo que individualiza cada um. E quanto maiores as possibilidades de confrontar, melhores as condições para aprender isso. Quem lê um único romance, por exemplo, pode ter opinião definida, se não definitiva, sobre a literatura de ficção. Seu repertório desse tipo de leitura, talvez por ser bem limitado, permite maior clareza de critérios. Para quem leu inúmeros, as coisas se tornam mais complexas, os parâmetros diversificam-se. Não vai aí nenhum juízo de valor para um ou com outro tipo de leitura, leitor ou texto. Quero, com esse exemplo, apenas observar que ao se ampliarem as fronteiras do conhecimento, as exigências, necessidades e interesses também aumentam, que, uma vez encetada a trajetória de leitor a nível racional, as possibilidades de leitura de qualquer texto, antes de serem cada vez menores, pelo contrário, multiplicam-se.
principalmente porque nosso diálogo com o objeto lido se nutre de inúmeras experiências, de leituras anteriores, enquanto lança desafios e promessa para outras tantas. Cabe aqui a observação, talvez dispensável, caso não viesse dar força ao que tentei sublinhar no decorrer dessa reflexão. Embora enfatizasse a leitura das mais diferentes linguagens, a da escrita acabou se impondo. Os exemplos literários evidenciam isso. Primeiro, porque é através dela que o próprio ato de ler tem sido pensado. Segundo, porque na literatura se encontram elementos aos quais podemos voltar inúmeras vezes, testando nossa memória, incitando nosso imaginário, deixando sentidos, emoções e pensamentos serem permeados pela variedade de sentidos que pode possuir uma única palavra. Além disso, quer se queira ou não, todos estamos historicamente ligados à noção de leitura como referindo-se à letra. Talvez o sinal mais desafiador e exigente em qualquer nível, especialmente o racional. E creio, quanto mais lermos de modo abrangente, mais estaremos também favorecendo nossa capacidade de leitura de texto escrito. Sem dúvida, o intercâmbio de experiências de leitura desmistifica a escrita, o livro, levando-nos a compreendê-los e apreciá-los de modo mais natural. E certamente estaremos assim fortalecendo nossas condições de leitores efetivos das inumeráveis mensagens do universo em que vivemos. Uma infinidade de aspectos num texto pode desencadear e orientar a leitura racional. Um dos mais comuns é a narrativa, sustentada praticamente por qualquer tipo de linguagem, falada, escrita, gestual, gráfica, plástica, musical, cinematográfica. Todo texto nos conta alguma coisa, seja por meio de uma narrativa nitidamente marcada pela sequência cronológica dos acontecimentos, como no romance tradicional, seja de modo obscuro ou quase imperceptível, como num poema lírico ou numa composição musical. E a busca do processo narrativo, do modo como a história é contada, pode ser excelente deixa para a leitura racional. Partindo do pressuposto de que nada é gratuito num texto, tudo tem sentido, é fruto de uma intenção, consciente ou inconsciente, importa, e muito, na leitura racional, captarmos como se constrói esse sentido ou sentidos. Para tanto, um dos aspectos mais significativos está no reconhecimento dos indícios textuais. Essas pequenas unidades de sentido são verdadeiras pistas para o leitor compreender o objeto lido em seu todo, mesmo que muitas vezes passem quase despercebidas ou que o autor as exponha de modo mais ou menos explícito, estabelecendo-se assim uma espécie de jogo, aliás, algo ainda mais estimulante para a leitura. Nos romances ditos psicológicos, com frequência, a criação de indícios está presente na própria descrição das personagens. A característica física indica traços de personalidade. Às vezes, esse recurso é usado de maneira caricatural, marcando o perfil de determinados tipos. Tem sido extremamente explorado nas narrativas populares, nos folhetins, nas fotonovelas, nas telenovelas, no cinema, no teatro. Os modelos clássicos dessa tipologia remontam à dupla Quixote-Pança, criação de Cervantes. Dom Quixote tem sua alienação e vulnerabilidade salientadas pelo porte frágil, longilíneo, doentio, envelhecido, contrastando com o ridículo de uma paramentação e atitudes de pseudo-cavaleiro. Aliás, cavaleiro da triste figura. Sancho Pança, já no próprio nome, carrega algo de bonachão e primitivo, como sua aparência. Embora de muito pouca sal em la moleira. Seu espírito pragmático transforma-o em escudeiro perfeito para o sonhador Quixote. O romance naturalista, postulando o princípio de que o homem é fruto de seu meio, apresenta sempre indícios ambientais para corroborar traços do caráter.
e até explicar as ações das personagens. O nosso Aloísio de Azevedo é um exemplo de autor que utiliza esses recursos, para não falar de Zola ou do grande Esta de Queiroz. Quanto ao texto policial ou ao fantástico, são sem dúvida prodígios na apresentação de indícios. Aliás, a pedra de toque para a solução dos mistérios ou para a criação de uma atmosfera sobrenatural. Se pensarmos nos filmes de Hitchcock, por exemplo, verificamos a habilidade com que o cineasta subverte a expectativa do leitor, criando falsos indícios ou aparentemente menosprezando pistas definitivas para desvendar a trama. Um olhar mais sombrio ou uma personagem de óculos escuros em hora e lugar inesperados podem parecer uma deixa do perseguidor ou assassino, quando, na verdade, trata-se de um inocente ou um pássaro indefeso pode resultar no matador. Aprendemos a ler esses indícios à medida que nossas experiências de leitura se sucedem. Começamos assim a perceber como são construídos e dispostos no texto, mas a intenção do autor ao criá-los. Qual a intenção do autor ao criá-los? No entanto, mesmo sabendo como e por que são armados os indícios, não quer dizer que o texto se torne transparente para nós. No caso do Hitchcock, como na maioria dos autores altamente criativos, mesmo o leitor percebendo um impossível esquema de construção de indícios, há sempre a apresentação de um elemento novo, desafiando-o. Assim, constitui-se o que se chama de opacidade da ambiguidade do texto. Aquela qualidade sua de negacear e se entregar ao mesmo tempo, de nos levar a querer compreendê-lo mais e mais e de nos possibilitar inúmeras leituras, parecendo até inesgotável. A interação dos níveis de leitura. Vale retomar o que disse ao iniciar a questão dos níveis de leitura. Eles são interrelacionados, senão simultâneos, mesmo sendo um ou outro privilegiado. Deve, pois, ficar claro não haver propriamente uma hierarquia. Existe, digamos, uma tendência de a leitura sensorial anteceder a emocional, e a esta se suceder a racional, o que se relaciona com o processo de amadurecimento do homem. Porém, como quis mostrar aqui, são a história, a experiência e as circunstâncias de vida de cada leitor no ato de ler, bem como as respostas e questões apresentadas pelo objeto lido no decorrer do processo, que podem evidenciar um certo nível de leitura. Não se deve também supor a existência isolada de cada um desses níveis. Talvez haja, como disse, a prevalência de um ou outro, mas creio mesmo ser muito difícil realizarmos uma leitura apenas sensorial, emocional ou racional, pelo simples fato de ser próprio da condição humana interrelacionar sensação, emoção e razão, tanto na tentativa de se expressar, como de buscar sentido, compreender a si próprio o mundo. A lâmpada branca, a querosene, no centro da mesa, dava claridade suficiente para a leitura e o crochê. Mesmo assim, de vez em quando, um deles se aproximava do círculo vivo da luz que a pantalha concentrava sobre a tábua para ler uma letrinha apagada ou acertar um ponto mais delicado. O estancieiro ocupava uma das cabeceiras. Dona Alzira sentava perto na cadeira do embalo, na outra ponta as crianças brincavam. Lelita. Juntando as palmas nas mãos, seus dedos eram delgados, compridos, flexíveis. Punha-se defronte à lâmpada e projetava na parede silhuetas de cabecinhas de cordeiro, de coelho, de gato, se lambendo. A predileção do irmãozinho era toda pelas cabecinhas do coelho, mas ela sabia fazer também outras figurinhas.
de quero-quero empertigado, como um militar, de João Grande dormindo à beira da lagoa. Então, sim, Carlos esquecia as estampas das revistas velhas que folheava e admirava ausente, fantasiando coisas confusas, distantes, envoltas num nevoeiro tênue que não se esgaçava nunca para dar franca passagem ao sol. O que sentia era estranho, suave, comovente. Enternecia-o, sobretudo, a postura imóvel do João Grande, como de morto em pé. A sua tristeza vinha justamente daquilo de saber que o Pernalta estava vivo. Vivo e tão parado, tão sumido em si mesmo. Era um alívio quando Lelita movia de novo o dedo mindinho e lentamente a asa caída se enfunava para o voo. Essa é uma cena doméstica da campanha rio-grandense no início do século. Uma recriação ficcional de Ciro Martins, mas que encontra eco nas vivências de muitos de nós. Apesar das limitações ambientais, de recursos materiais precários e de uma experiência de vida ainda em suas primeiras descobertas, a circunstância favoreceu a realização da leitura, efetivada aí simultaneamente a nível sensorial, emocional e racional, os quais se interpenetram e se complementam. Se a ênfase no decorrer dessa reflexão acerca dos níveis de leitura foi mais hierarquizante, deveu-se ao propósito de dar uma fisionomia mais organizada à questão. Além do que, se pensarmos em exigências feitas ao leitor no ato de ler, parece mesmo haver uma gradação da leitura sensorial à racional. Por outro lado, sabe-se, mesmo o leitor se propondo uma leitura a um certo nível, seja ele qual for, é a dinâmica de sua relação com o texto que vai determinar o nível predominante. Assim como há tantas leituras quantos são os leitores. Assim como há tantas leituras quantos são os leitores. Há também uma nova leitura a cada aproximação do leitor com o mesmo texto, ainda quando mínimas as suas variações. Nessas ocasiões também ocorrem mudanças de nível. Um poema ou uma canção que hoje não nos dizem nada, não fazem sentido, amanhã podem emocionar, agradar ao ouvido pela musicalidade e pelo ritmo. Tempos depois, suscitar reflexões apenas após várias leituras. Se lêssemos apenas e sempre um único nível, tenderíamos a radicalizar esse modo de ler, provocando a distorção do texto lido pela imobilização. Sendo a leitura um processo, portanto, dinâmica, isso não ocorre. Seria como fixar o olhar num determinado objeto, e sempre enxergá-lo de um único ângulo, nós e ele estáticos. Em pouco tempo, não mais conseguiríamos vê-lo. Isso porque a capacidade do nosso cérebro de registrar sensações, emoções e pensamentos decai rapidamente quando o que queremos aprender é infinitamente repetitivo. Repetido. O efeito resulta inverso do que se poderia imaginar. Em vez de lermos mais e melhor o texto, a leitura se dilui, a ponto de inexistir. O efeito resulta inverso do que se poderia imaginar. Em vez de lermos mais e melhor o texto, a leitura se dilui, a ponto de inexistir. Na verdade, à medida que desenvolvemos nossas capacidades sensoriais, emocionais e racionais, também se desenvolvem nossas leituras nesses níveis. Ainda que, repito, um ou outro prevaleça. Mas a interação persiste. Quanto mais não seja por certas características de cada um dos níveis, as quais, em última instância, são interdependentes. Vejamos que características são essas. A leitura sensorial tem um tempo de duração e abrange um espaço mais limitado, em face do meio utilizado para realizá-la, os sentidos. Seu alcance é mais circunscrito pelo aqui e agora, tende ao imediato. A leitura emocional é mais mediatizada pelas experiências prévias,
pela vivência anterior do leitor. Tem um caráter retrospectivo implícito. Se inclina, pois, à volta ao passado. Já a leitura racional tende a ser prospectiva, à medida que a reflexão determina um passo à frente no raciocínio, isto é, transforma o conhecimento prévio em um novo conhecimento, ou em novas questões. Implica mais concretamente possibilidades de desenvolver o discernimento acerca do texto lido. Essas leituras, se radicalizadas, realizadas sempre de um modo isolado, uma das outras, apresentariam aspectos altamente questionáveis, enfatizando o imediatismo sensorial, o conservadorismo emocional e o progressismo racional. Ismos, esses que, pela própria natureza, depreciariam a leitura. Felizmente, é pouco provável se efetivarem radicalmente, em função da dinâmica própria do procedimento existencial do homem. Mesmo querendo forçar sua natureza com posturas extremistas, o homem lê como, em geral, vive, num processo permanente de interação entre sensações, emoções e pensamentos.